Boa noite, Karine. Um abraço para você, para o LED, para o PC, para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo. Depois daquele sufoco na terça-feira contra o River Plate, aquela quase tragédia que se tornou uma classificação heróica, o Palmeiras já volta a campo, volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. E tem o duelo justamente contra o Grêmio, que é o seu adversário na final da Copa do Brasil, só lá em fevereiro, depois da final da Libertadores, talvez até depois da final do Mundial. Então, por enquanto, os times se enfrentam só no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, por conta dessa maratona que o Palmeiras vem vivendo, a gente até vai falar um pouco sobre isso mais para frente, a tendência é que o Abel Ferreira poupe vários titulares, a maioria dos seus titulares, pensando não só na sequência de jogos, mas também no clássico contra o Corinthians na segunda-feira. Tem jogo na segunda contra o Corinthians. Então a gente vai passar o time, provável time titular, o Everton no gol, o Emerson Santos improvisado na lateral direita, Luan e Kusevich na zaga e o Lucas Esteves na lateral esquerda. O meio com Zé Rafael, Rafael Veiga e Lucas Lima. E aí o ataque provavelmente formado por Rony e Breno Lopes pelos lados e o William jogando mais centralizado. Vale lembrar que os jogadores do Palmeiras, os titulares, jogaram na terça-feira, passaram por todo aquele problema, aquela carga emocional muito grande. Na quarta-feira, o elenco teve uma folga, não teve treino, e hoje teve só um treino técnico, não teve coletivo nem nada. Então, com pouquíssimo tempo para treinar, um treino só desses jogadores e os titulares na terça-feira, eles saíram antes do treino de hoje. A tendência é que o Abel Ferreira poupe muitos titulares no jogo contra o Grêmio. Eu até falo a tendência porque ele tem tomado uma medida que é só divulgar para os próprios jogadores o time que vai a campo momentos antes da partida, ali na pré-eleição, ainda ali na concentração na academia de futebol. Mas tudo leva a crer que, pensando na maratona de jogos, também no clássico contra o Corinthians na segunda-feira e, obviamente, na final da Libertadores no dia 30, que o Palmeiras vá com um time bem modificado para esse jogo contra o Grêmio amanhã à noite no Allianz Parque. Crepaldi, já que você citou a maratona do Palmeiras, vou pedir para a nossa produção já colocar na tela também para a gente mostrar essa maratona. Estava dando uma olhada, vai ser a cada jogo 2 dias de descanso no máximo, apenas 2 dias. Então, temos para colocar aqui no telão ou vocês querem preencher tela? Tá aí, preenchendo tela então, portanto. Palmeiras e Grêmio, dia 15, amanhã. Depois de 2 dias, dia 18, tem Corinthians, em casa. Depois, dia 21, também 2 dias de descanso apenas, Flamengo. Depois ainda tem o Ceará pela frente no dia 24, também apenas 2 dias de descanso. Aí no dia 27 tem o Vasco em casa e 30 ainda tem decisão. Tudo isso com pouquíssimo tempo para recuperação, com tudo isso que a gente está vivenciando na sociedade, no Brasil. Mistura tudo, né, Lédio? É um caldeirão. É um caldeirão e precisa aí de inteligência emocional até do Abel Ferreira para fazer as escolhas nessa hora. Ouvindo o que o Crepaldi falou, eu comentei também o jogo contra o Sport sábado na Ilha do Retiro. Naquele jogo eu achava até que ele ia poupar mais, ele poupou, mas ele entrou com um time forte. Eu não lembro agora de cabeça, mas era Veiga no meio-campo, Zé Rafael e Lucas Lima, o ataque era Gabriel Veron, Breno Lopes e o William. A defesa que estava já estava mais desfalcada, tinha o Lucas Esteves na esquerda, o Emerson Santos, o Alain Pereur, enfim, mas era um time forte. Então, aí olhando esse caminho aí, tentando fazer não é uma questão de adivinhação, mas tentando pensar um pouquinho pelas necessidades do Palmeiras, e principalmente com o jogo na final do dia 30 contra o Santos, da Libertadores, me parece que ele deve, a tendência é que ele poupe de forma bem razoável amanhã contra o Grêmio, que ainda o time vem de um abalo emocional contra o River, deve estar muito desgastado, inclusive mentalmente, tem jogo segunda contra o Corinthians. Aí ele vai com força total, até por uma questão de rivalidade, contra Corinthians na segunda e contra o Flamengo na quinta, e volta a poupar nos 2 últimos jogos antes da final, contra o Ceará e principalmente contra o Vasco, que vai ser a 3 dias da final da Libertadores. Eu acho que o caminho é esse, não sei se o Crepaldi concorda comigo, mas eu acho que o caminho é esse. A força do Palmeiras, em termos de time titular, você vai ver quase com certeza contra Corinthians e contra o Flamengo. Nos outros jogos ele vai mesclar, e bem. E contra o Vasco, 3 dias antes, só reserva. Crepaldi,
Agora também vamos aproveitar e falar do Gustavo Gomes, que está com uma lesão na virilha, deve ficar fora do Palmeiras por pelo menos 10 dias, inclusive, né? Queria ouvir de você, porque ele se machucou lá naquela partida contra o River Plate ainda. Então, esse problema das lesões musculares é justamente em cima disso que o Lédio está falando. O Palmeiras está com uma sequência muito grande de jogos e vem sofrendo com problemas musculares no seu elenco. Nesse momento, por exemplo, entre os jogadores que estão lesionados e estão em transição física ali, mas que vem sofrendo com problemas musculares, Gustavo Gomes com um problema na virilha, o que se machucou contra o River, Patrick de Paula com lesão muscular, Gabriel Veron com lesão muscular, Gabriel Silva também vem se recuperando de lesões musculares e ainda não tem condições de jogar. Então, o caso, obviamente, que mais chama atenção é o do Gustavo Gomes, por ser o capitão do time, por ser a principal referência defensiva do Palmeiras. A expectativa é que ele esteja em campo na final, no dia 30. O departamento médico do Palmeiras trabalha com esses 10 dias de prazo para ele retornar. Até por isso aí que o Lédio falou, ele é um cara que muito provavelmente nessa sequência faça um jogo, ou no máximo nenhum jogo antes da final da Libertadores. Mas tem outros jogadores importantes também, se lembrar do Patrick de Paula, como eu citei, o Gabriel Veron, que frequentemente tem sofrido com lesões musculares. Ele ficou fora da semifinal da Copa do Brasil por uma lesão em uma coxa, e aí agora sofreu lesão em outra coxa. Então essa maratona tem sido muito complicada para o Palmeiras. A expectativa da comissão técnica é que pelo menos esses jogadores que estão com problemas musculares hoje estejam à disposição no dia 30 contra o Santos. O problema é, será que mais alguém vai ter problema até lá? Então, até o Abel Ferreira falou hoje na entrevista que ele deu no sorteio da final da Copa do Brasil, que a intenção agora é gerir energia até a final da Libertadores, justamente para evitar que aconteça mais esse tipo de coisa, como aconteceu com o Gustavo Gomes, o Patrick de Paula, enfim, todos esses jogadores que eu citei que vêm sofrendo com problemas musculares. Mas, repetindo, a expectativa é que todos esses estejam à disposição para o jogo contra o Santos no dia 30. PC, vou passar para você também uma pergunta junto aqui do nosso telespectador, o Marcos Latino colocou no Twitter para a gente. O Palmeiras aguenta toda essa maratona, tanto fisicamente quanto psicologicamente. 3 pedreiras pela frente, nunca vi algo assim, diz ele. Não é inédito. Em outros tempos, outros clubes passaram por essa maratona. Eu creio que o Palmeiras aguenta, sim. Eu acho, inclusive, que embora essa temporada 2021 o Palmeiras tenha adotado uma outra postura, ou seja, não investiu tanto em medalhões e foi buscar nas suas divisões de base o reforço para o elenco do time principal, eu acho que o Palmeiras pensou nisso. É claro que agora o Abel Ferreira é que vai ter que saber gerenciar isso, e o Lédio lembrou uma coisa, Crepaldi também citou rapidamente. Segunda-feira o Abel Ferreira vai disputar o seu primeiro grande clássico. Todo mundo sabe que um Corinthians e Palmeiras é um jogo que mexe com as duas torcidas, que mexe com uma boa parte de São Paulo. Então, esse jogo, o Palmeiras tem que entrar muito bem. Essa maratona vai exigir muito da equipe. Eu te diria, Karine, que novos fora os problemas musculares, vai exigir muito mais da cabeça. Cabeça essa que foi testada no jogo contra o River, e embora o Palmeiras tenha se classificado, eu diria que mentalmente o Palmeiras foi reprovado. Crepaldi, mais informações do Palmeiras para a gente? Acho que é interessante passar uma última informação sobre o Abel Ferreira. Aí falando da Copa do Brasil já, ele pode ficar fora da final da Copa do Brasil, porque ele vai ser julgado pelo STJD pela expulsão lá nas quartas de final contra o Ceará, e ele pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Então, pode ser, se ele for punido, que ele fique fora dos 2 jogos da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. E é interessante porque ele tem se acostumado, ele tem sofrido com esse problema com os árbitros, ele já foi expulso. Na Libertadores, por exemplo, o Palmeiras jogou contra o River Plate e o único membro pendurado, que poderia correr risco de ficar fora se tomasse cartão amarelo na final, era justamente o Abel Ferreira. Ele passou ileso, não ficou fora da final, vai estar à beira do campo na final, mas na Copa do Brasil ele ainda corre risco de ficar fora, vai ser julgado e aí ele pode pegar de 1 a 6 jogos, como eu falei. Mas é um caso que tem acontecido com frequência com o Abel, ele mesmo diz que tem que se acostumar com isso, com a forma como são os juízes aqui no Brasil. Ele diz que fala uma coisa que é normal em Portugal, mas aqui é visto de outra maneira.
que ele é mal interpretado, digamos assim, por alguma coisa que ele fala, inclusive no caso dessa expulsão contra o Ceará, que ele questionou muito a maneira como ele foi tratado, como o juiz tratou a expulsão, mas o fato é que o Palmeiras pode não ter o seu principal reforço, digamos assim, nessa temporada, justamente na final da Copa do Brasil, mas antes disso tem muita coisa ainda, tem esses jogos decisivos no Campeonato Brasileiro contra grandes times e, obviamente, tem aquilo que todo torcedor palmeirense pensa hoje, que é a final do dia 30 contra o Santos no Maracanã. Antes de você nos deixar aqui, Crepaldi, um minutinho só, PC, que eu vou aproveitar para colocar a classificação do retorno, para a gente passar juntos, que eu quero que o Crepaldi também esteja aqui para a gente trocar uma bola. E aí, PC, você fica à vontade também. Vamos colocar na tela para vocês entenderem o peso também dessa partida de amanhã, Palmeiras e Grêmio. Olha lá na ponta do retorno, as melhores campanhas, Palmeiras e Grêmio. Então, gente, amanhã realmente o jogo é muito importante. Por aproveitamento de pontos, o Palmeiras está na liderança com uma vitória a mais do que o Grêmio e tem um ponto a mais do que o Corinthians e o Atlético Mineiro. O São Paulo já fez 10 jogos no segundo turno, perdão. Então, eu não vou passar toda a classificação, mas é só para mostrar que Palmeiras e Grêmio são as melhores campanhas deste retorno. PC. Pois é, você está mostrando aí que Palmeiras e Grêmio são as melhores campanhas desse retorno e o terceiro colocado é o Corinthians, ou seja, amanhã não, hoje já, o Palmeiras enfrenta o segundo mais bem colocado no retorno e na segunda-feira joga com o terceiro mais bem colocado nesse retorno. O que eu queria acrescentar a essa lista de jogadores que certamente o Abel Ferreira quer ver mais bem recuperado para essa decisão da Libertadores é o Rafael Veiga, que contraiu o Covid antes da Covid. Era um jogador que estava em alta, extremamente útil para a equipe do Palmeiras pela mobilidade que dava ao seu meio de campo, voltou após a Covid e não é o mesmo jogador, aquilo que nós falamos no primeiro bloco do programa. E certamente a comissão técnica do Palmeiras deve estar fazendo um trabalho aí para tê-lo mais inteiro, porque você nota o quanto a doença o impactou o seu desempenho, mais inteiro até a final do dia 30, né? Crepaldi, últimas considerações para a gente. Então, vou falar um pouco em cima dessa história do segundo turno do Brasileiro, que no Palmeiras existe justamente essa ideia de não abandonar o Campeonato Brasileiro. Embora poupe um jogador aqui, outro ali, às vezes vários jogadores no mesmo jogo, o Palmeiras ele não quer abrir mão definitivamente do Campeonato Brasileiro, porque ele sabe também que ao mesmo tempo que ele está muito perto de conquistar um título, se ele não conquistar nenhum dos dois títulos, ele se garante na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E além disso, existe a possibilidade ainda, com os outros times tropeçando, do Palmeiras brigar pelo Campeonato Brasileiro. Essa sequência é vista como fundamental. Grêmio, Corinthians e Flamengo. Esses 3 jogos, mais os 2 antes da Libertadores, eles são vistos como os jogos que podem definir o futuro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, pela proximidade com os adversários, pela rivalidade e por saber como que o Palmeiras vai chegar lá na final da Libertadores. Se vai chegar brigando por alguma coisa no Brasileiro, se vai chegar fora da briga ou não. Mas o fato é que o Palmeiras ele não quer abrir mão, isso vem do Abel Ferreira, isso vem da diretoria, não quer deixar de lado o Campeonato Brasileiro, justamente para se resguardar, para ter uma garantia que se você não é campeão da Copa do Brasil, não é campeão da Libertadores, você pelo menos está na disputa da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, ou quem sabe brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas, assim, muita gente fala se o Palmeiras tem que abrir mão do Campeonato Brasileiro, se tem que poupar. Acho que o time vai poupar por uma necessidade, não é pensando só na Libertadores, é para poupar os seus jogadores de lesões, mas em nenhum momento ele vai definitivamente abrir mão do Brasileirão, porque ele sabe da importância que tem esse campeonato, principalmente pensando na temporada que vem. Muito obrigada, Crepaldi. Bom descanso para você e até o próximo Troca de Passes. Obrigado, Karine. Um prazer sempre participar com vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu. Pegando ainda um gancho ali do que o Crepaldi falou, Lédio, aqui na hashtag Troca de Passes, o Márcio Roberto está fazendo uma pergunta justamente para você. O Crepaldi respondeu, deu a opinião dele. Agora a gente pode ouvir você também. Você acredita, Lédio, que o Palmeiras tem que priorizar as 2 finais ou também tentar o título no Brasileiro, uma vez que tem 2 jogos a menos
que o líder. Aquela parte de cima está embolada, que nem você falou, o Campeonato Brasileiro está se oferecendo. Então, o torcedor está aqui perguntando se tem que acabar pensando nas 3 competições ou priorizar as outras 2. Não, acho que naturalmente vai priorizar, inclusive a Libertadores em relação à Copa do Brasil. Mas eu acho que o Palmeiras está fazendo certo, ele está cercando ali o brasileiro, porque por isso que o Crepaldi falou, vai que, né? Ele acaba não tendo sucesso em nenhuma das 2 frentes, coisa que eu acho difícil. E ele vai ter que se garantir na Libertadores via Campeonato Brasileiro, algo que funciona também para o Santos, né? O Santos, se o Santos não ganhar a Libertadores, ele vai ter que ficar no G8. Provavelmente teremos G8 para a Libertadores. Ele vai ter que ficar no G8. Hoje o Santos está no G9. Ele não estaria classificado para a Libertadores 2021, a não ser que ele vença o campeonato. O que eu ia falar é o seguinte, o Abel Ferreira vai ser uma semana, menos de uma semana, são 6 dias para esses 3 jogos, que ele vai conhecer muita coisa. Primeiro ele vai conhecer de perto o adversário da final da Copa do Brasil, que é o Grêmio, que é um dos melhores times do futebol brasileiro. O Grêmio, que por sinal está muito bem colocado no campeonato, está junto com o Flamengo, com um jogo a menos, e se ele ganha esse jogo contra o Flamengo, mesma coisa vale para o Flamengo, a distância para o São Paulo diminuiria para 4 pontos. Então o Grêmio está muito no páreo. Segunda-feira ele vai conhecer a maior rivalidade do Palmeiras estadual, que é o Corinthians, seu maior rival, historicamente. E na quinta ele vai conhecer o maior rival interestadual do Palmeiras, fora do estado de São Paulo, que é o Flamengo. Então ele vai ter uma aula de rivalidade plena. Grêmio, Corinthians e Flamengo. São os principais rivais do Palmeiras, principalmente Corinthians e Flamengo na história do Palmeiras, né? Dentro de São Paulo e fora de São Paulo. Vai ser um vestibular completo, um Enem completo para o Abel Ferreira em termos de futebol. Várias provas e valendo muita coisa, inclusive, né? Uma aprovação daquelas. Vamos colocar a provável escalação do Grêmio para esse duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque? Tá aí o nosso campinho, Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Rodrigues ou David Braz, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Jean-Pierre e PP, e mais à frente o Diego Souza. PC, o Grêmio, nesse campinho que a gente está dando uma olhada agora, tem a baixa do Churin. Churin ou Churin? Churin. Churin, né? Churin. Depende da região do Rio Grande do Sul. Churin. Eu já ouvi Churin, Churin, enfim, né? Ele está acordado dessa viagem para São Paulo, então o Grêmio não vai poder contar com ele, mas em compensação tem de volta o Maicon e também o Luiz Fernando. Sim, o Grêmio, e provavelmente o Rodrigues deve ser o titular, até porque eu considero que no momento o Rodrigues está numa fase melhor do que o David Braz. David Braz não foi bem naquele segundo jogo do Grêmio contra o Santos pela Libertadores. O Rodrigues foi muito bem no Grêmio e São Paulo, onde o Grêmio garantiu o direito de disputar a final da Copa do Brasil. O lado direito, sem o Orejuela, fica um pouco enfraquecido, mas tem a presença do Alisson. É um time bem equilibrado. E é um time que tem o mesmo técnico há 4 anos, tem mecanismos de jogo já muito bem desenvolvido. Você vê pelo lado direito com o Alisson, lado esquerdo com o PP, o Diego Souza entrando por dentro, a opção do Luiz Fernando para o segundo tempo, mas o time titular, o Jean-Pierre, o time titular que o Renato está colocando em campo hoje, né? Já são 20 minutos de sexta-feira, eu considero a melhor formação que ele tem para o Grêmio. Acrescentaria o Orejuela no lugar do Vitor Ferraz e o Jeromel, óbvio, no lugar do Rodrigues, mas o Rodrigues passa por um bom momento. Lédio, pergunta sobre Renato Portaluppi ficou para você, que o Grêmio está muito bem. O Grêmio, a última derrota dele no Brasileiro foi contra o Santos em 11 de outubro, faz muito tempo, está invicto a 14 jogos. E também o Renato Portaluppi tem um aproveitamento de mais de 58% no Brasileirão. Queria que você falasse, então, agora, que você acabou de falar, inclusive, do Grêmio, né? Que o Grêmio pode ainda subir mais na tabela, essa parte de cima está bem confusa ainda, mas muitos times com chances de levar esse título. Então, eu acho bom o trabalho do Renato
nesse Campeonato Brasileiro. Não vou nem falar do restante da temporada, porque o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, enfim. Foi eliminado pelo Santos, mas o Santos chegou à final. Então, está muito bem explicada a eliminação do Grêmio. O Santos está praticamente imbatível nesse momento na Libertadores. Mas, olha, se você olhar, o PC falou, o Renato está indo agora para o 5º ano dele, né? Ele chegou em 2016, foram 4 anos completos, mais metade de 2016, pouco menos da metade, e agora esse início de 2021. Esse é o ano, esse é o Campeonato Brasileiro que ele mais deixou o Grêmio concentrado no Campeonato Brasileiro. O Grêmio faz um bom campeonato. O problema é que o Grêmio, em nenhum momento, em comparação a outro, em 2017, 2018, enfim, ele abriu mão da competição. Só que ele empatou muito, né? E perdeu pouco. O Grêmio só perdeu 3 jogos no campeonato. 3. O Galo, por exemplo, que está brigando pelo título, perdeu 8. O Palmeiras perdeu 7, o Flamengo 7. Os times perderam muito mais que o Grêmio, só que o Grêmio empatou 13. Aí que vem, por isso que o Grêmio está um pouco atrás. Assim mesmo ele conseguiu compensar. Ele está rigorosamente no páreo, assim como o Flamengo. Com um jogo a menos, esse jogo contra o Flamengo é dia 27 de janeiro. Acho que é no mesmo dia de Palmeiras e Vasco. São jogos atrasados. Sim. Vai ser um jogo decisivo. Se o Grêmio conseguir se sustentar, pelo menos manter essa distância para o São Paulo, ele vai brigar pelo título até a última rodada, por mais que ele esteja também na final da Copa do Brasil. Então, o trabalho dele no Campeonato Brasileiro, do Renato, é excelente. É o melhor trabalho que o Renato fez à frente do Grêmio nesse ciclo, nesse Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele apostou no time e no evento. Ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Pode ser que ele não consiga, ele está atrás, mas ele procurou ganhar. E o elenco do Grêmio ganhou corpo também, né? Ele ganhou mais opções, então ele está conseguindo botar um time reserva em alguns momentos, que é um time forte. Não vai ganhar todos os jogos, o campeonato é muito equilibrado, mas é um bom campeonato que o Grêmio faz, está no páreo. Vamos